E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui gravando um vídeo depois de muito tempo. Sim, estou aqui gravando um vídeo e esse vídeo seria sobre o que, Kawane? Ele seria sobre o primeiro semestre. O quadramento tá torto aqui. Acho que deu uma melhorada. Eu descobri a parede bege porque as coisas que eu tenho de decoração não consigo fazer aparecer, porque é muito mais alto, entendeu? Só se eu sentasse no chão. Não tô afim. Enfim. Eu vou falar sobre o primeiro semestre da faculdade de cinema, como foi, que matérias eu tive, porém eu vou falar como foi no EAD, né? Porque pra quem não sabe, a UFSC tá toda em aulas online, tá tudo à distância. Não estamos tendo aulas presenciais desde bastante tempo. A pretensão é de que voltaremos a ter aulas presenciais em abril de 2022. Porém, né, nada é 100% de certeza e a gente tá aí aguardando. Enquanto isso, as aulas vão continuar online. A gente teve um semestre que durou de junho até outubro, que foi esse mês. Outubro não, né? Outubro, estamos em outubro. Até dia 3 de outubro. Agora nós temos férias até o dia 24 e dia 25 volta nossas aulas. E o semestre vai até março com férias no meio. Confuso? Sim, mas é isso aí que tá rolando. Pra chegar no ano que vem tá tudo em ordem, assim, tudo nos conformes, né? É porque a gente tá entrando no semestre 2021.2. Um rolo, né, galera? Então as aulas de 2022.1 começam lá pra abril, maio, por aí. E vamos lá, vamos falar como foi essa experiência pra mim. Eu nunca quis estudar online, EAD, eu inclusive detesto e descobri cada vez mais que detesto estudar online. É muito mais complicado, é muito mais difícil, é muito mais cansativo, exige muito do aluno, assim, estudar de forma online. Porque, assim, quando a gente estuda presencial, a gente tem um momento presencial, a gente tem aquele momento de contato humano, de ver outras pessoas, de estudar por meio de livros, quadro, slide, sei lá, qualquer outra coisa que não é o seu computador, certo? Na aula online isso não acontece, na aula online a gente fica totalmente preso naquele computador, então as aulas são ali, os trabalhos são feitos por ali, você estuda por ali, tá tudo ali, e isso torna o estudo muito cansativo, porque você tem que ficar basicamente o dia inteiro na frente do computador, o que é um saco. A gente não sai pra andar, a gente não vê gente, a gente não tem outras formas de comunicação, sabe? É sempre a mesma coisa, aquela comunicação visual de computador, de tela, sabe? É cansativo. Eu achei muito mais cansativo do que passar o dia inteiro estudando por um livro, por uma apostila, por qualquer outro método. Então, eu realmente não me adaptei 100%, digamos assim. Tive notas boas, sim, minhas médias, minha menor nota no boletim, tipo, a menor nota final foi 8,5 por enquanto. Então, tipo assim, não tive notas baixas, eu não tive dificuldade em fazer os trabalhos, enfim, mas que foi mais cansativo, exigiu muito mais. E eu tô doida pra voltar ao presencial. Confesso pra vocês que eu não gostei, assim, tipo, é muita coisa pra ler. Chega na hora de ler, porque a gente já teve uma manhã inteira de aula, ou uma tarde inteira de aula, e aí chega de tarde ou de noite, tu só quer sair da frente do computador, sabe? E aí você não pode, porque você tem que ler os textos pra aula seguinte. Então, vou contar como foi a primeira fase. Eu acho que, assim, mesmo sendo a primeira fase, não foi mil maravilhas, não foi tipo, nossa, vocês são primeira fase, coitadinhos. Não foi assim. Teve um professor, inclusive, que deu um artigo pra gente fazer e ninguém sabia fazer artigo. Foi, assim, complicado, eu sofri. Mas, enfim, aprendi um pouco na raça e na coragem, assim, no desespero mesmo, porque eu não sabia fazer. E aí, muita coisa pra ler, né? Os professores não estavam nem aí que a primeira fase, que a gente não estava acostumado com isso. É tipo, se virem. Então, eu senti diferença nisso em relação às outras faculdades que eu já tinha entrado, que foi em fisioterapia, na Anhanguera e no IFSC. Eu senti que na UFSC tem muito mais coisa pra ler, o método de aula invertida é muito mais aplicado,
Embora eu acredito que não seja aplicado de forma muito consciente, é uma tentativa de colocar um método de aula invertida, que é difícil, não é fácil aula invertida. E as matérias que eu tive nesse primeiro semestre foi História do Cinema 1, Universo da Arte 1, Teoria da Literatura, Expressões Cinematográficas 1, e eu peguei uma optativa que não é obrigada a pegar, teve gente que não pegou, inclusive teve gente que não fez todas as obrigatórias. Você podia trancar e fazer em outro semestre, sabe? É uma coisa que eu vi assim, que eu vi que ninguém fala aqui na internet, né, como funciona, mas você não precisa fazer todas as matérias obrigatórias que você tem que fazer naquele semestre, você pode trancar metade ou quase todas, tem um número mínimo, eu não lembro qual é, mas você pode trancar algumas e fazer parcial, sabe? Tipo, óbvio que você vai demorar mais pra terminar o seu curso, mas você pode fazer isso ou deixar pra um momento que você vai ter mais tempo e pegar mais matérias obrigatórias. Então acontece, dá pra fazer isso, sabe? Assim como dá pra você pegar muito mais matérias. Tipo, eu peguei uma mais que foi Direção e Atuação do Cinema Brasileiro, que eu amei, foi assim. A coisa que eu acho interessante de pegar matérias optativas, se você aí tá na dúvida, pego uma matéria optativa ou não pego, cara, pega uma coisa que você gosta muito. Pega, tipo, uma matéria que você olha e fala, cara, eu quero muito aprender isso. Porque a matéria me motivou, sabe? Foi uma matéria que eu fiz e eu falava, cara, toda terça-feira que eu tinha essa matéria, eu queria estar lá, eu queria saber sobre, eu queria ouvir a professora falando, eu queria estar ali. E já teve outras matérias, só que foram as obrigatórias, que eu não absorvi muita coisa. Talvez por ter sido EAD, eu não consegui aprender basicamente quase nada. Mas assim, com os trabalhos eu aprendi muita coisa. Muita coisa. Fazendo trabalho. Fazer trabalho ajuda muita coisa. E foram essas matérias. O que eu posso dizer dessa... uma coisa que eu queria falar pra vocês é que era pra gente ter mais uma matéria, que é fotografia. Não tivemos porque ela é um pouco prática. Então a gente não tá tendo essas matérias que são um pouco práticas e que exigem um pouco mais de... sei lá, a professora tinha que mostrar a câmera pra gente, explicar e blá blá blá, e aí não teria como, né? Online complica bastante as coisas. E tem professores que não estão querendo dar algumas disciplinas online, então, por isso. Não digo que foi fácil, foi bem estressante, principalmente no final do semestre. Eu entendi o que a galera fala, tipo, meu Deus, tá chegando o final do semestre, socorro, um monte de trabalho. E sim, é porque os professores botam eles dão os trabalhos no mesmo dia, tipo, na mesma semana, sabe? Eles não falam assim, eu sei que tem no plano de ensino, as pessoas vão dizer, porém, nós alunos carecemos de uma explicação sobre o trabalho, porque às vezes não tá explicado lá no plano de ensino o que é o trabalho, né? Tá tipo assim, trabalho final sobre não sei o que, mas daí o professor tem que dar aquela explicada básica, assim, do tipo, então, podem aprofundar mais, podem não, pesquisem ali, pesquisem... Então, detalhes que os professores dão sobre os trabalhos, eles dão tudo na mesma semana. Eles falam, vocês têm que entregar o trabalho no dia tal. Aí tu vai olhar as datas, tipo, um atrás do outro, assim. Dá um leve desespero. E sobre as matérias, o que eu poderia dizer? Expressões cinematográficas é incrível, é uma matéria maravilhosa, uma das que eu mais gostei de fazer. Quem for fazer cinema, faça. Ela é muito boa. Mesmo no EAD, eu gostei muito, eu aprendi muito com ela, porque a gente fazia ensaios em formato de vídeos, assim, e eles, nossa, me ensinaram muita coisa, eu aprendi muita coisa, assim. É uma das minhas matérias preferidas. Ela fala sobre tudo sobre o cinema, sobre as áreas do cinema, sabe? Direção, edição de vídeo, e vai trazendo autores, a forma de ver os filmes, de abordar, de interpretar. E achei muito massa essa matéria, muito, muito mesmo. Às vezes a gente não para pra notar uns detalhes, sabe? E essa matéria me fez ver detalhes. História do cinema, nunca gostei de história. Agora, história do cinema também não gosto. Um beijo, desculpa, professor, mas eu não gosto. Não é o senhor, é a matéria que não me agrada mesmo. Então é isso, um beijo. Mas assim, online foi muito difícil essa matéria. Eu não sei se foi o professor, se foi o conteúdo, eu não sei. Eu achei muito complicado essa matéria. Assisti bastante vídeo no YouTube sobre... da Carol Moreira, não sei se vocês já ouviram falar, ela fala sobre cinema aqui, eu acho incrível, e ela dá muitas explicações sobre os conteúdos, então não esperem que eu vá fazer vídeos como o dela, porque eu não irei, porque é o seguinte, não gosto de história do cinema.
Aí talvez eu faça sobre outras coisas, tá? Foi isso. Sobre o universo da arte, é uma aula pura loucura, assim. Tipo, aula assim, ó, você tem que estar com a mente muito aberta pra absorver tudo que tá acontecendo naquela aula. É muito artista, muita viagem, assim, muita... Uou, vamos falar sobre esse artista, olha só a ideia que ele teve aqui, nossa, mas isso dá pra interpretar dessa forma, dá pra interpretar dessa forma, e não, mas o fulano pensou não sei o que, não sei o que. Então, tipo, bem massa. A gente fez uns trabalhos bem loucos, assim, trabalho com tinta, trabalho de... Eu escrevi uma poesia que ficou incrível, eu amei minha poesia, e um dia eu vou fazer ela no Insta pra vocês. Eu vou declamar minha poesia no Insta pra vocês, porque eu achei ela... Ai, eu adorei. Porque se eu não tivesse adorado, eu não teria nem apresentado. Eu sou dessas. A outra matéria obrigatória, Teoria da Literatura. Essa matéria é incrível pra quem quer um dia escrever roteiro, porque ela fala muito sobre... A gente aprendeu sobre Props, sobre Campbell, sobre Vogler, sobre as funções que permeiam as narrativas e mitos, e é muito legal, assim. Às vezes é um pouco maçante as leituras, o conteúdo em si, mas... Cara, se tu pegar a essência, se tu absorver realmente o que é necessário pro cinema, sabe? Tipo, é muito massa, assim, a ideia de que a jornada do herói, que é muito falado, que a gente comenta de... Cara, acontecem nos filmes, sabe? Como Harry Potter, Star Wars e... Esqueci o nome do outro. Hobbit. Não é Hobbit, é Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Acontece, sabe? Coisas... as mesmas coisas com os heróis do filme, e é muito massa ver essas semelhanças e ver isso acontecendo. Isso dá uma puta ideia pra escrever muitos roteiros, e eu tô numa baita de uma explosão criativa ultimamente, então com essas aulas eu tive muitas ideias, muita coisa. Eu queria já fazer um filme naqueles moldes pra testar o que eu aprendi. Legal, achei muito legal. E a minha optativa foi direção e atuação do cinema brasileiro, que a professora fala muito sobre a interligação entre essas duas, a ligação entre as duas coisas, né? Tipo, a atuação e a direção, porque às vezes é muito separado. E no cinema brasileiro a gente tem uma coisa que não existe em alguns lugares do mundo, que é a preparação de elenco voltada para o trabalho. Em muitos lugares do mundo a gente só tem a preparação de elenco voltada pro ator, é o coach que chama, né? A gente falou muito sobre isso. E eu achei muito incrível que aqui é um dos lugares que mais se faz preparação de elenco específica para um trabalho. E eu achei isso muito legal, porque eu não sabia, eu achei que era, tipo, comum acontecer nos outros filmes do mundo inteiro, Hollywood, e não, lá não acontece isso. E aí eu fiquei... essa é a minha matéria preferida do semestre, foi a minha optativa, é a minha matéria preferida. Eu amei. Sério, eu adoro sobre isso. Provavelmente eu vou seguir alguma coisa nessa área de preparação de elenco, direção de elenco, não sei. Eu achei muito incrível. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não quero que esse vídeo fique longo, eu só queria contar pra vocês como foi o meu semestre. Em questão de método de estudos, eu recebi algumas perguntas sobre. E não, eu não tive um método específico, porque como vocês acabaram de ver, cada matéria eu gostava de uma forma diferente e eu aprendia de uma forma diferente, então eu não tive um método específico de estudo, mas eu sinto que no começo do semestre eu li muito mais os textos, eu anotava tudo, só que eu fui ficando muito cansada e estressada com tudo isso, e eu acabei abrindo mão de muitos textos, então, tipo, alguns eu até dava uma olhada, eu lia, outros eu apenas assistia a aula, e se eu visse que era muito importante eu ter lido, eu voltava e lia. Então eu fui medindo, sabe? Porque eu não queria ficar maluca, eu já fiquei um pouco maluca. Então eu não queria ficar doida, assim, tipo, perder a noção da vida. E aí foi isso. Mas foi bem legal e não estou a fim de desistir da faculdade, embora tenha sido correria, loucura, estresse e... Enfim, essas férias, eu tô de férias agora e eu tô vendo que... Até que eu gosto da loucura, né? Do ter bastante coisa pra fazer. Que às vezes eu tô aqui assim, meu Deus. Meu Deus, perdida. É isso, eu já fiz a minha matrícula para o próximo semestre. Teremos 6 matérias no meu... Eu peguei uma a mais, eu peguei 2 optativas... Não, é que assim, eu adiantei uma obrigatória. Então eu vou ter aula todos os dias da semana. Ah, eu não falei uma coisa, em questão dos horários. O curso de cinema diz que é integral, mas não é tipo assim, integral que é o dia inteiro. É porque tem dia que vai ser de manhã, tem dia que vai ser à tarde.
Então, no primeiro semestre eu tive expressões cinematográficas segunda tarde, das 2h20 às 4h20, mas às vezes ia até às 6. Na terça de manhã eu tinha história do cinema, das 9 às 11. Aí de tarde, das 2 às 4, eu tinha direção e atuação do cinema brasileiro. Na quarta-feira, das 10 às 11h30, teoria da literatura. E na quinta-feira, das 9h30 ao meio-dia, universo da arte. Então, tipo, era esses os meus horários. E nesse semestre vai ser totalmente diferente. Tipo assim, não dá pra ter um padrão dos horários, porque é aquele negócio, você vai ajustar as matérias conforme o seu horário. Se você não quiser pegar aquela matéria, você não necessariamente precisa pegar. Você pode organizar a sua grade e horários conforme você quer. Lá no plano tem a matéria tal, horário tal, e aí você consegue ver o horário, quem dá a aula, quais horários de atendimento, tem tudo no plano de ensino. Então, tipo, antes de fazer a matrícula, eles já liberaram um plano de ensino da matéria, eu olhei todos com as minhas amigas, a gente olhou, a gente pegou 6 matérias pro próximo. Mas é que assim, como vai ter férias no meio do semestre, eu decidi pegar uma matéria a mais porque eu sei que vai ter essas férias no meio, então vai dar um tempo de botar em dia, de ajustar as coisas, sabe? E uma das matérias é uma que eu quero bastante. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Qualquer dúvida que eu não tenha esclarecido, que eu tenha esquecido de falar, porque eu não fiz o roteiro, eu só vim falar. Então, devia ter feito, né? Mas a gente não fez a matéria de roteiro ainda. Então. Qualquer dúvida de vocês sobre a UFSC, sobre vestibular, sobre a faculdade de cinema, o que eu puder responder, eu vou responder pra vocês. E o que eu não puder, eu vou dizer que eu não posso, porque eu não sei, não tenho conhecimento pra isso. Então, um beijo. Lembra de se inscrever no canal, deixar o like, comenta aqui. Um beijinho e até a próxima.